Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, uma boa noite a todos. Como a nossa irmã, né, Renata já falou, e a gente costuma se apresentar, eu sou o pastor Bruno da pastora Fernanda. E eu sou a pastora Fernanda do pastor Bruno. E somos gratos a Deus por este convite, né, feito através de nossas irmãs, da nossa irmã Renata. Gratos aos pastores, a Dilson, a pastora Marli. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite com vocês. Eu vou pedir a vocês que tomem seus assentos. Nós somos, né, do MIAF, como já bem disse minha querida irmã Renata, e trabalhamos aí com famílias ao longo de todo o nosso casamento. Somos casados há 16 anos, mas mesmo antes de casarmos, nós já estávamos ali apoiando o ministério, e quando casamos demos continuidade. Temos 2 filhos lindos, que é o Guilherme, este que está aqui à frente de 9 anos, e o João, que não aguentou e dormiu, tá? Nossa irmã colaborando lá com ele no colinho. O João tem 4 aninhos. Então nós temos trabalhado aí, Deus tem nos levado a trabalhar por famílias, e tem sido um privilégio, né, ser chamado por Deus para trabalhar nessa área, que todos nós sabemos aqui, né, como nós tivemos ontem no culto lá em nossa igreja. Hoje nós somos membros da primeira igreja batista em Irajá, pastor João Emílio, né? E estivemos no nosso culto lá também para famílias. Estava sendo falado sobre isso. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil caminhar em família. Não é fácil, não é só porque a família é complicada, não, né? Não é fácil porque as lutas se levantam contra as famílias todos os dias, em todo momento, né? E fere, e machuca, e é muito difícil para a gente ficar nessa caminhada. Mas quando nós estamos com as nossas raízes firmadas em Deus, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Em todo o tempo. Nós conseguimos vitória em todo o tempo. E esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo. Quando nos foi proposto de estarmos aqui, foi feito esse convite, e nós recebemos, né, o tema da noite: renovação dos sentimentos para uma família feliz. Que coisa boa! Renovação, restauração. Já foi falado aqui restauração, já foi falado aqui em reconstrução. O louvor que foi ministrado aqui pela coreografia, que coisa tremenda, né? Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas eu vi minha vida, meu ministério, a minha família, a minha saúde ser renovada. Aleluia. A igreja colocou como o texto base, né, Isaías 61, verso 11: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Assim como a terra produz os seus renovos. E tem tudo a ver com o que Deus colocou no nosso coração. Porque sempre que nós temos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus, né, nós temos esta rica oportunidade de ministrar a palavra de Deus, costumamos eu e minha esposa sentar e começarmos a pedir a Deus a orientação, e começamos a conversar, debater um com o outro. E eu costumo brincar, irmãos, que tanto ela quanto eu, muito mais eu, já sou ministrado, porque viram a ministração. Irmão, o que nós vamos falar? Eu falo assim: eu acho que vamos pensar aqui, eu penso no versículo, a gente pode ir nessa linha. Ela, isso mesmo, então. E prega para mim, meia hora pregando para mim. Eu dou glória a Deus que eu já vou recebendo você no cheio ali, através da vida da minha esposa, e a gente começa ali a juntar tudo aquilo que Deus vem ministrando aos nossos corações. Porque, queridos, se Deus não ministrar o meu coração, ministrar ao coração da minha esposa antes de nós chegarmos aqui, nada adianta. Verdade. Nós chegamos aqui sem nada a oferecer, tem que ser ministrado isso ao nosso coração primeiro. Então essa palavra, né, renovação de sentimentos para uma família feliz, nós achamos tão tremendo, tão grandioso, e o Senhor nos mostrou algo de tão precioso que a gente trouxe para compartilhar com vocês, que trouxe para nós refletirmos juntos aqui nessa noite. E para dar base no que Deus colocou, né, em nossos corações, nós também gostaríamos de ler o texto de Jó.
É um texto bem conhecido, o texto de Jó, capítulo 14. Você pode abrir sua Bíblia em Jó, capítulo 14. Nós vamos ler os versos de 7 a 9. Amém? Você pode se colocar de pé, a maioria da igreja já se colocou de pé, pode colocar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Já está ali também na tela para facilitar. Verso. Jó, capítulo 14, versos 7, dos versos 7 ao verso 9. Amém? Vou ler ali para lermos todos na mesma versão. Porque há esperança para a árvore, que ainda se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus Renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Amém? Você pode se sentar. A palavra renovo é citada aqui. Há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Aleluia. Glória a Deus. Não cessarão os seus renovos. E essa ilustração que eu quero trazer para ficar de uma forma bem simples e você entender e você pensar junto conosco nessa noite. Pense na árvore. Pense no seu casamento como a semente desta árvore. Você se casou e formou uma semente, um só, né? Uma só carne, não é o que a Bíblia nos ensina, não é o que Deus formou para ser assim. Formou o homem, formou a mulher e dá a ordem, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então vamos pensar, o casamento, eu e Fernando, uma só semente, e aí eu planto essa semente na terra. O que começa a acontecer primeiramente na natureza, na semente, começam a brotar as raízes. E das raízes começa a subir o tronco. E do tronco começam a brotar os ramos, os galhos. E na ponta dos galhos nascem os frutos. Olha o que é a sua família. Olha o que é a sua família. A ilustração que Deus nos deu para nós caminharmos nesta noite. Sua família como esta árvore. Como esta árvore, queridos, que pode ser machucada, pode ser cortada em alguns momentos. Um galho quebra. Na nossa caminhada, às vezes é difícil. Às vezes tem gente que vai lá, sobe na nossa árvore e rouba o fruto. Por isso que nós falamos aqui, às vezes não é fácil, não é? Cultivar esta árvore que é a sua família, não é fácil, porque são muitas coisas em volta, agindo à nossa volta. Mas o tremendo disso tudo é que existe um Deus que rega as nossas raízes. Aleluia. E a palavra me garante aqui que ao cheiro das águas brotará. Glória a Deus. Somente ao cheiro. A água aqui, querido, o que é a água? É a presença de Deus na minha família, é a presença de Deus na sua vida. E somente ao cheiro desta presença, tudo começa a ser renovado. Aleluia. Tudo começa na nossa vida a ser renovado. Aleluia. Tudo aquilo que a gente perde, tudo aquilo que a gente deixa perder, todo nutriente que vai se perdendo através da raiz, ele pode ser recuperado através da mesma raiz quando nós fincamos elas perto da presença de Deus. Aleluia. Porque a árvore, ela não é plantada dentro das águas, ela é plantada à beira do rio. E a planta que fica à beira das águas é uma planta forte, é uma árvore forte, é uma árvore viçosa, é uma árvore que dá frutos, porque ela está ao cheiro das águas, ela está ali na beirada, recebendo tudo aquilo que a água pode trazer para ela. Então reflita nisso espiritualmente. Sua família, você e sua esposa são a semente. Vocês já cresceram, casaram, o casamento começa a crescer. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo.
Início de casamento, geralmente, é sempre muito bom, né? Não é verdade? Início de casamento aqui, eu não vou perguntar, né? Assim, porque, mas eu creio que a maioria aqui teve um bom início de casamento, não é verdade? Acredito que sim. Só que o tronco vai crescendo, ele começa a tomar, ele cresce fininho, só que ele vai corpando, ele tem que ficar mais forte, porque ele tem que começar a sustentar o que vai vir. Os ramos, os galhos que vão começar a brotar, ele precisa estar forte para sustentar. Os galhos, os ramos que começam a brotar são o quê? São os frutos. Eu tenho 2, um de 9 e um de 4. É o resultado do que vai crescendo dentro da sua casa, dentro da sua família. E isso tudo, você cresce porque sua raiz está sendo alimentada. Agora, para uma planta, para uma árvore crescer viçosa, crescer bem, crescer feliz, ela precisa estar com as raízes no lugar certo. Porque da raiz que vem tudo, querido. Se a raiz não puxar os nutrientes corretos, a árvore não cresce. Se a raiz não receber o que precisa receber para crescer, a árvore não cresce. A árvore não dá os seus ramos, a árvore não dá os seus frutos. Aonde você plantou a semente da tua casa, da tua família? Onde você tem plantado? Onde estão as raízes da tua casa? Onde estão as raízes da tua família? Você deseja, eu sei que você deseja ver a sua família crescendo de uma maneira linda, maravilhosa, forte. Ver os seus filhos, os galhos, nascendo, crescendo. E lá na pontinha dos galhos, dar os frutos. Então você consegue perceber que para chegar aos frutos, tudo começou aonde? Na semente foi plantada. Vamos um pouquinho mais. Tudo começou aonde? Na semente. Na semente veio a raiz, o tronco, os galhos, o fruto. É todo um conjunto. Quer ter bons frutos na tua casa, quer ter bons frutos na tua família? Plante a semente no lugar certo. Aos pés do Senhor. Aleluia. Aleluia. Perto das águas, dos rios que fluem do trono de Deus. Para você poder, e sua família, poder beber daquilo que Deus tem. Daquilo que Deus tem para oferecer para a tua casa e para a sua família. Os melhores sentimentos que você pode ter. E aí sim você ter uma família feliz. Quando nós falamos de sentimentos para ser feliz, nós falamos de quê? De amor, de carinho, de compreensão, não é verdade? De companheirismo. Vai citando aí comigo, igreja. São tantas coisas boas, né? União, concordância, lealdade, fidelidade. Olha quantas coisas boas nós estamos falando, né? Esses são os sentimentos que certamente vão nos levar para um caminho de uma família feliz. Agora, para que nós possamos viver isso, estou frisando isso para você sair com isso na sua mente. Você precisa saber onde você plantou. Porque quando que os sentimentos eles começam a se perder? Como é que eles começam a se perder? Como é que esses sentimentos todos que nós falamos aqui começam a se transformar em desavença, discussões, ódio, briga, violência? E aí também, eu não vou nem pedir para você citar muito não. Vamos falar mais das coisas boas, né? Mas quando que eles começam a perder? Os sentimentos começam a ser trocados por sentimentos que não são bons. Quando que isso acontece? Quando eu boto as minhas raízes em águas impuras. Quando eu deixo as minhas raízes perto de águas impuras. Porém, há esperança. Aleluia. Há esperança para que o renovo chegue na tua casa. Deus te trouxe aqui para escutar isso. Há esperança
Há esperança para que haja renovo na sua casa. Aleluia. Renovar, queridos. O que é renovar no dicionário? Renovar, olha só. Fazer ficar ou ficar outra vez como novo. Tornar-se melhor. Não é nem palavra de Deus, mas não é bom ouvir isso? Renovo, o que é renovo? É fazer ficar ou ficar como novo. Tornar-se melhor. Há esperança. Há esperança. Ainda que esteja cortada, há esperança, não é, amor? Amém, irmãos. Pensando no renovo que nós necessitamos dia após dia na nossa casa, no nosso casamento, no seio da nossa família, nós precisamos entender, como o pastor Bruno falou, que muitas vezes, ao invés das nossas raízes estarem sendo alimentadas, nutridas, ali naquela água que flui do trono de Deus, muitas vezes essas águas elas são impuras. E o que traz essa impureza para dentro dessa árvore, né? Através das raízes? São os comportamentos que nós muitas vezes fazemos de rotina, comportamentos ruins, muitas vezes, que afastam o casal, afastam os pais dos filhos, afastam a família do convívio na igreja, ou quando vem à igreja, muitas vezes não participam, não se envolvem. Por quê? Porque falta alguma coisa. Ou está sobrando, quem sabe, uma coisa que não era para estar dentro daquele contexto familiar. Essas águas impuras, irmãos, muitas vezes é uma falta de perdão de algo que o seu cônjuge fez, que trouxe aquele desapontamento, aquela decepção, que é normal quando alguém nos fere. Isso, até aí, ok. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos perdoar todos aqueles que nos ofenderam. E também que haja arrependimento naquele que fez a ofensa. E nesse contexto de perdoar e pedir perdão, precisa haver um renovo. E como haverá o renovo nos sentimentos da nossa família, se, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, não acontecer esse mover? O perdão, o pedir perdão, o reconhecer o erro e o perdoar. Mudar de trajetória, mudar de comportamento. Muitas vezes, irmãos, os nossos lares não estão com os seus sentimentos renovados em função de comportamentos que não mudam. São anos que se passam, cabelos brancos aparecem e às vezes a gente ouve, de novo você falando sobre isso? Aí o outro fala, você não mudou nada. Como eu vou parar de falar? A gente sempre fala sobre isso, né? Tivemos uma fase na nossa vida, por um bom tempo, em que nós voltávamos no mesmo assunto. Uma desavença. Passava um tempo, voltávamos no mesmo assunto. Aí um belo dia, o pastor Bruno falou para mim assim, você já reparou que a gente nunca para de falar disso? Eu falei justamente isso para ele, a gente nunca concluiu, nunca resolveu. Irmãos, tem coisas mal resolvidas dentro da família que estão matando os sentimentos. Estão impedindo a ajudadora de ser ajudadora. Às vezes ela faz de distraída, mas ela precisa ser ajudadora, como diz a palavra de Deus. Quando a mulher não consegue honrar o seu marido, dificilmente ele vai ter aquele ímpeto de proteger. Então ela está ali para ajudar, ele está ali para proteger, ser o sacerdote. E quando há essa quebra de um ajudar o outro, os sentimentos, eles são os mais fracos possíveis. Ao mesmo tempo que são fortes, porque dominam, são fracos. Demonstram as nossas fraquezas. Quando a raiz está plantada em águas impuras, ou ela é mal nutrida, ela cresce fraca. Ela não deixa de crescer. Só que os frutos são como, irmãos? O aspecto é como? Porque existem aquelas árvores, como o Bruno disse, frondosas, lindas, que dão frutos maravilhosos, enfeitam por onde ela está. Mas também, irmãos, existem aquelas árvores que estão
com os seus galhos ressequidos, as suas folhas caindo, sujando os seus frutos, já caem podres. Esse não é o plano de Deus para a minha e para a sua família. Quem crê nisso? Eu creio, eu preciso crer, irmãos, porque se eu não crer, quem vai crer? Se aquela semente lá em 1900, não sei quando foi o seu casamento, que foi plantadinha, irmãos, ninguém é perfeito. Pode ser que naquela ocasião você não tenha feito tudo da forma certinha. Ou fez, mas no meio do caminho as coisas desandaram um pouco. Mas é como lemos aqui na palavra de Deus. Há esperança, há renovo, há restauração da parte de Deus para as famílias, porque Ele é o maior interessado nesse projeto que é dele. E eu sempre costumo dizer uma coisa: para cada grande projeto de Deus, para cada plano de ação de Deus, existe um contra-ataque do mal. Então, se Deus planejou o louvor, o inimigo ele vai lá e planta as músicas que só o sangue de Jesus. Então, o louvor sempre vai ter um contra-ataque do mal, que são as músicas que atrapalham, que iludem os jovens, que é trilha sonora para a tristeza, para o abandono, para o divórcio. Já repararam? Então, para cada plano de ação de Deus, existe um contra-ataque do diabo. Então, se Deus planejou a sua família, se Deus planejou a minha família, Satanás tem um plano de contra-ataque contra a nossa família. Porque o Senhor tem um céu preparado para mim e para você. Mas Ele tem um céu preparado para o Bruno com a nossa família. Ele tem um céu preparado para você, varão, com a sua família. O plano de Deus não é que ninguém fique de fora. É para que você vá, conduza a sua família até a presença do Senhor. E diante do Senhor um dia presente. Está aqui a minha família. É a única coisa que vai ser levada. Não vai ser levado joias, não vai ser levado os patrimônios, não vai ser levada a profissão. Mas a minha e a sua família vai ser levada naquele grande dia e apresentada ao Senhor. Então, por isso, é tanta investida do mal, irmãos, contra a nossa família. Por isso que os nossos sentimentos são muito atingidos pelas ofertas do mundo, pelos ataques do mal, pelas influências externas, muitas vezes por pessoas que, por serem infelizes nos seus relacionamentos, por causa das suas escolhas, elas não aguentam ver a minha e a sua família de pé. Mas se a minha e a sua raiz, da nossa família, estiver plantada, beirando ao rio que flui do trono de Deus, irmãos, não tem quem resista. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode cair uma folhinha ou outra, faz parte, é renovo. Tem coisa que precisa ser tirada, irmãos. O fruto, ele sai e brota outro. Irmãos, chega uma fase que a gente fecha a fábrica, pensando aí nos filhos como frutos. Mas quem não vai ter mais filhos, como a irmã aqui citou, meus filhos já casaram, eu quero frutificar na obra. Frutos nem sempre são apenas filhos. Porque tem pessoas que não têm, aí você não frutifica? Claro que frutifica. Na presença de Deus, sendo uma voz que clama pelos outros, sendo uma obreira na casa do Senhor. Então, irmãos, a única forma que nós temos para renovar os nossos sentimentos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para que seja um lar feliz, para que seja uma família feliz, é, como o Bruno disse, plantando a nossa raiz na presença do Senhor. Mas faça uma reflexão quando você chegar na sua casa. O que tipo de sentimento precisa ser renovado para que isso possa se concretizar? Como eu dei o exemplo, é um perdão que precisa ser liberado? Ou quem sabe é um perdão que precisa ser pedido? Porque tem gente que só fica quieto, não fala nada, é o jeito de dizer que se arrependeu. Irmão, vai lá, irmã, pede perdão. Ah, é o meu jeito, ela já sabe que eu me arrependi. Não, tem coisas que precisam tomar uma atitude. Chega lá e pede perdão. Ah, mas eu já parei, não fiz mais. Chega lá e pede perdão. É uma falta de companheirismo, irmãos. Como isso tira a paz dos lares, dos casamentos? Você saber
que você está meio que casada, mas está sozinha, a pessoa não quer te acompanhar, você não pode contar com ela, eu vou precisar dar um suporte para minha família. Você falar, tá bom, tua família? Falta de companheirismo. Acontece na igreja, infelizmente também. Então, essas coisinhas vão minando, irmãos. São as raposinhas, elas vão, sabe, entrando dentro do nosso contexto familiar. E aí, irmãos, os sentimentos mais nobres e mais genuínos que fizeram eu escolher o Bruno e ele me escolher, você escolher o seu cônjuge, vão ficando, para trás, para depois. Mas essa noite é noite de renovo. Se você veio aqui vendo esse título dessa proposta, é porque você precisa de renovo. Mas eu não estou passando por um grande problema. Que bom, glória a Deus. Não é só quem está passando por problema grave que precisa de renovo. Como eu disse, cair uma árvorezinha, uma folhinha aqui, outra ali, faz parte das estações. Chegou o outono, vai trocar as folhas, vai vir uma nova folhagem, vai vir as flores, para depois vir os frutos. Então, irmãos, nessa noite, nós possamos sair daqui entendendo que existem as fases da vida, que sim, vai cair uma folhinha ou outra, mas existe plano de crescimento para minha família, para a sua família, e está aqui, na palavra de Deus. Quem não se debruça na palavra de Deus, aquele que não conhece a palavra de Deus, fica achando que uma poda é algo ruim, mas a poda é uma coisa boa. Quem gosta de cuidar de plantinha aí sabe que tem um tempo certo para poda. Mas quando você não conhece a palavra de Deus, você se entristece, os seus sentimentos se abalam. Gente, se abalar o sentimento da esposa, a casa tende a ficar como? Fica todo mundo desesperado, porque a esposa, ela é responsável ali pela aquela harmonia do lar. E se os sentimentos das esposas, irmãos, fiquem ligados nisso aí, cuida da sua esposa. Ajuda ela a contornar os conflitos, porque se ela ficar abalada, estou falando, por experiência própria, se ela ficar abalada, vai ser difícil, irmãos, controlar a harmonia do lar. Sabe quando você fala assim, tua mãe está bem? Está tudo bem? Posso entrar? Posso pedir alguma coisa? Porque, às vezes, a minha esposa está em casa desesperada por algo, porque as suas emoções, os seus sentimentos estão abalados. Então, irmãos, que nós nessa noite possamos ter esse entendimento, para que o nosso Senhor possa falar para mim e para você, que área que está precisando de um renovo, que sentimento que está comprometido foi abalado e precisa ser restaurado. Onde está a solução para isso? Queridos, assim como esta árvore aqui, que já tem aqueles 2 galhinhos ali, tem dado os frutos, tem cresceu por causa da raiz que tem sido nutrida pelas águas do Senhor, porque nós plantamos esta árvore, eu e Fernanda plantamos esta árvore na presença do Aleluia. Pai. Glória a Deus. A solução para o galho cortado, para a árvore ferida, para a árvore cortada, está na raiz. Os frutos, eles só brotam lá se a raiz estiver recebendo o que é correto. Então, onde está a solução? Se não está tendo fruto, se os galhos estão caindo, se não, a planta não está tendo força, a árvore não está tendo força para crescer, onde está a solução? Na raiz. Então, vai hoje na raiz do problema, querido. Você está entendendo? Existe um problema, mas porque a raiz não aparece, a raiz fica embaixo da terra, as pessoas só estão vendo o que está aqui por fora. E aí, às vezes, julgam porque está feio, porque está bonita, mas não sabe o que está acontecendo aqui na raiz. Mas você sabe o que está acontecendo na raiz, porque é aqui dentro de você. Você sabe qual é o sentimento que precisa ser renovado. E aonde você vai encontrar esse renovo? Vai puxar lá na raiz, mas aonde? Ao cheiro das águas. Das águas que correm e fluem do rio de Deus. Aleluia. Que correm do trono do Senhor, louvado que passam por aqui nessa noite. E Ele te convidou para você sentir o cheiro dessas águas e começar a brotar novos ramos, novos frutos e renovar tudo aquilo que foi perdido dentro da sua casa. Vai lá na raiz, meu irmão.
Não fica procurando no galho, não. Procura na raiz. A solução está lá. Porque o amor brotou de lá. E se o amor está enfraquecendo, você tem que ir lá na pontinha. Porque a raiz é assim, né? A raiz são vários ramos para baixo da terra. Então pega a pontinha, amor. Poxa, ela está fraquinha. Será que ela está? Onde ela? O que está acontecendo? A compaixão, a união. Vai olhando na raiz. Busca o problema lá. E aí você vai falar, Senhor, encontrei, está aqui, Senhor. Senhor, só basta o cheiro das águas. Toca aqui, Pai, na raiz. Toca aqui, Senhor. Toca, Deus. Permita-me, Senhor, sentir o cheiro das águas. Permita as águas passarem por aqui para renovar, Senhor, o amor. Para renovar, Senhor, a unidade. Para renovar, Senhor, a harmonia. Para renovar, Senhor. Você sabe que precisa ser renovado. Às vezes, para crescer, querida, a planta precisa ser podada. E podar dói. Não é verdade? Nós não somos plantas, mas vamos imaginar. É claro que é um processo doloroso, mas às vezes é necessário. Só que existe uma diferença. Deus quer fazer a sua família crescer, essa árvore crescer. Aleluia. Tem certeza, porque Ele que projetou a família. E Ele quer fazer essa árvore ser linda, frondosa, frutuosa, dar vários frutos. Ele quer. Então existem duas maneiras de ser cortado por Deus para ser podado, ou ser destruído pelos seus próprios erros ou pelos ataques do inimigo. Mas você sente a diferença quando é Deus tratando e você sente a diferença quando é o inimigo. Agora tenha certeza que quando é o inimigo, quando for o inimigo, Deus estará protegendo a tua árvore. Às vezes bate lá, descasca. Como eu falei lá no início, alguém vem e rouba um fruto, mas a pastora Fernanda falou, nasce de novo. Nasce mais forte, nasce melhor, nasce renovado. Porque o inimigo não pode tomar aquilo que Deus te deu. O inimigo não tira nada do que pertence a Deus. A sua família pertence a Deus? Então ele não pode tomar nada da tua família. Né? Toma posse disso aí, ele não pode tomar nada da tua família. E olha como é que é diferente agora a gente pensando nesse contexto que Deus trouxe ao nosso coração. Minha família é uma árvore. E aí você lê de novo o texto de Jó. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, é uma condição. Pode ser ou não. Mas se for, tenha certeza de uma coisa, querido. Ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. A cada amanhecer, algo novo acontecerá nesta árvore, na tua família. Todos os dias se renovarão os teus frutos. E se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Queridos, você só não pode perder, por isso que eu falei a importância da raiz, você só não pode perder a raiz. E a raiz tem que estar no lugar certo. Se porventura hoje aqui, você sente que a sua raiz, essa raiz da tua família está plantada em algum lugar árido, Pastor Bruno, não passa a água do Senhor perto. Aí você vai fazer aquele processo, tem que mudar. Como é que muda para a planta não morrer? Cava em volta, pega o tronco cortado, puxa, tem que vir a raiz. A raiz tem que vir junto, senão não adianta plantar em outro lugar. Vai vir tudo, querido. As raízes fracas, os sentimentos enfraquecidos, vão vir tudo. Vai vir junto, você sacode a poeirinha, sacode a areia, leva ela e planta ao cheiro das águas. Aleluia, glória a Deus. Planta na presença do Senhor. As águas aqui nos dizem da presença do Pai. Planta a tua família na presença do Senhor, com as raízes firmadas na palavra do Senhor. E ao cheiro dessas águas, você vai ver
tudo brotar novamente, o seu tronco se fortalecer, os galhos, os ramos se fortalecendo, os frutos nascendo novamente e a sua família sendo feliz. Glória a Deus. Com os sentimentos renovados. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, sentado ali, ouvindo os louvores, tudo que nós ouvimos aqui, eu quero terminar essa mensagem, pedir permissão aos pastores, eu quero, com a igreja, cantar de novo aquela canção da coreografia. Vamos cantar juntos? Pode botar o playback, mas eu quero você, depois de entender essa palavra, cantar esta canção novamente. Olha como é que é diferente, né? Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Essa palavra, a irmã Renata que conhece nossa história, né, nosso testemunho da minha família, quando eu ouvi essa canção pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, parece que escutaram e escreveram, né, a história. Tinha promessa, tinha um monte de coisa. Você pode ficar de pé? Solta o playback pra gente de novo daquela canção. Eles vão... Eu tenho que acompanhar, querido. Eu não sei. Alguém sabe cantar ela toda aqui? Juliana? Quem é Juliana? Juliana, mas bota a letra pra gente acompanhar. Vamos lá. Você conhece essa canção? Não conhece? Olha como é que já está um arrepio diferente de você. Não é só cantar por cantar, tem uma história ali. Tem a presença de Deus ali. Para renovar a sua casa, para renovar a sua família. Louve mais uma vez. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas hoje Deus diz: acabou não. Não acabou. Mas ainda bem, aleluia, que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus que cuida da tua família. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí. Se tem raiz, tem vida. Eu vou restituir. Aleluia! A esperança para tua família, querido. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se casa envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu. Ouça bem, é Deus que diz para você: a esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está, a água está presente, o rio de Deus corre neste lugar, começando a regar as suas raízes. Creia nisso, receba isso em nome de Jesus. Irá contar, eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Você pode ver Deus restaurando a sua vida? Mas ainda bem, que a resposta vem do céu. Vem de Deus. E a aleluia, última palavra, é Ele que determina. Quem determina, e Ele determinou vitória para a sua família hoje aqui. Só restou raiz, as águas estão mas fluindo. Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Você crê nisso? Glorifica o Senhor, aleluia. Ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescerá
terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente. Deus está presente nesse lugar. Começar a regar. Oh, começa a Vai regar ser tão lindo testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou os meus sonhos, restaurou a minha fé. Deus E está sobre a minha restaurando saúde Ele me colocou de pé. tua saúde, tua Restaurou família. a minha Deus casa e está toda a restaurando minha os família. sentimentos E hoje nessa todos noite. nós o servimos com Aleluia. alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até aleluia, tinha Senhor. estrutura, mas veio a morrer, eu me lembrava da promessa pra não promessa que desanimar. Deus fez. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada novamente crescer. Aleluia, sinta Deus te renovar nesta noite. Cheiro das águas. Aleluia. E se casa envelhecer Oh, na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança, a alegria vai chegar. Aleluia. E tudo novamente irá voltar ao seu lugar. É que a água já está Aleluia. presente. Esta água é e Deus. vai É começar a presença a de regar. Deus. Vai ser tão lindo testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, Oh, Deus. mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Veja Deus levantar, veja Deus renovar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi na minha saúde Deus tocar. Deus está tocando. Deus está tocando. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas Declare isso, igreja. vi minha família Deus salvar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A esperança, a renovo nessa noite para sua família.